Você sabia que existe um segredo bíblico que separa aqueles que apenas sonham com bênçãos daqueles que realmente as conquistam? 5 virtudes poderosas que transformam pessoas comuns em vasos transbordantes do favor de Deus. E você está prestes a descobri-las. Meus queridos irmãos e irmãs, quantos de nós não ansiamos por uma vida verdadeiramente abençoada? Quantos não desejamos experimentar a plenitude das promessas divinas em nosso caminhar diário? Hoje quero compartilhar com vocês algo que pode transformar profundamente a sua jornada espiritual. Charles Spurgeon, aquele grande príncipe dos pregadores, costumava dizer que as bênçãos de Deus não são acidentes celestiais que caem sobre nós ao acaso. Não, meus amados, elas são frutos que crescem no jardim de um coração cultivado com diligência e fé. Spurgeon pregava com convicção inabalável que o caráter cristão não é apenas uma teoria teológica, mas uma realidade prática que se manifesta em virtudes concretas. E é exatamente sobre isso que desejo falar com você hoje. Existem 5 virtudes essenciais que, quando presentes em nossa vida, abrem as comportas celestiais para que as bênçãos de Deus fluam abundantemente sobre nós. Não estou falando de prosperidade superficial ou de conquistas materiais vazias. Estou falando das verdadeiras riquezas do reino, aquelas que nem ferrugem nem traça podem destruir. O apóstolo Pedro nos ensina em sua 2ª epístola: "E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude e à virtude a ciência." Pedro compreendeu algo fundamental. A vida cristã não é estática, ela é progressiva. Não basta apenas crer, é preciso crescer em virtude. Pense comigo por um instante. Você já observou como algumas pessoas parecem caminhar sob uma nuvem de favor divino? Como suas vidas, mesmo em meio às tempestades, transbordam de paz e propósito? Não é sorte, meu irmão, minha irmã. É o resultado de um caráter moldado pelas virtudes que o próprio Cristo nos ensinou. Spurgeon frequentemente ilustrava suas pregações com exemplos da vida cotidiana, tornando as verdades espirituais acessíveis ao coração mais simples. E eu desejo fazer o mesmo hoje. Vamos explorar juntos essas 5 virtudes que transformam pessoas comuns em vasos extraordinários das bênçãos celestiais. A primeira virtude que precisamos cultivar é a humildade genuína. Não aquela falsa modéstia que secretamente busca reconhecimento, mas a verdadeira humildade que reconhece nossa total dependência de Deus. Jesus foi categórico quando disse: "Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus." Observe a promessa. Não é para o futuro distante, é uma realidade presente. Deles é o reino. A humildade não significa pensar mal de si mesmo. Significa pensar menos em si mesmo e mais em Deus e no próximo. É quando você consegue celebrar a vitória do outro sem inveja. É quando você pode servir sem esperar holofotes. É quando você erra e tem coragem de pedir perdão, reconhecendo suas limitações. Veja o exemplo de Moisés, descrito como o homem mais manso da terra. E foi justamente esse homem humilde que Deus usou para libertar uma nação inteira. A humildade não nos torna fracos, ela nos torna fortes na força do Senhor. Spurgeon dizia que a humildade é o solo fértil onde todas as outras virtudes florescem. A segunda virtude essencial é a fidelidade inabalável. Vivemos em uma geração marcada pela inconstância, onde compromissos são descartáveis e a lealdade parece antiquada. Mas o reino de Deus opera em princípios eternos, não em modismos passageiros. "Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida", promete o livro de Apocalipse. Fidelidade não é apenas permanecer quando tudo está perfeito. É manter-se firme quando a tempestade ameaça arrancar suas raízes. É continuar orando quando as respostas parecem tardar. É persistir no bem quando o mal parece prevalecer. É honrar seus compromissos quando seria mais fácil abandoná-los. Pense em José no Egito, vendido por seus irmãos, caluniado pela esposa de Potifar, esquecido na prisão. Mas em cada circunstância, ele permaneceu fiel a Deus e aos seus princípios. E o que aconteceu? Deus o exaltou para governar toda uma nação.
A fidelidade nos momentos de escuridão prepara nosso caráter para a luz da bênção. A terceira virtude é a generosidade que nasce de um coração grato. Não estou falando apenas de dinheiro, embora isso também esteja incluído. Falo de uma generosidade abrangente, de tempo, de atenção, de encorajamento, de perdão. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, disse Jesus aos seus discípulos. Generosidade é a linguagem do céu. Deus foi tão generoso que deu seu Filho unigênito. E quando você se torna generoso, você reflete a própria natureza divina. Você quebra as cadeias da avareza que aprisionam tantos corações. Você experimenta a verdade de que quanto mais você dá, mais você recebe, não necessariamente em moeda, mas em bênçãos que enriquecem sua alma. Lembre-se da viúva pobre, que ofereceu suas 2 pequenas moedas. Jesus não elogiou os ricos que davam do que lhes sobrava, mas aquela mulher simples que deu tudo o que tinha. A generosidade não é medida pela quantidade, mas pela disposição do coração. Quando você aprende a dar mesmo quando é difícil, você descobre um segredo do reino. Deus jamais fica devendo. A quarta virtude fundamental é a integridade sem concessões. Vivemos em um mundo que constantemente nos pressiona a comprometer nossos valores, a fazer pequenos ajustes morais, a aceitar que certos comportamentos são necessários para prosperar. Mas o Salmo 15 nos questiona: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? E responde: aquele que anda sinceramente e pratica a justiça. Integridade significa ser a mesma pessoa quando ninguém está olhando e quando todos estão observando. É honrar sua palavra, mesmo quando isso lhe custa caro. É recusar o atalho desonesto, mesmo quando todos ao redor o tomam. É manter seus padrões bíblicos, mesmo quando a cultura ao redor os ridiculariza. É ser transparente em suas ações e motivações. Daniel é o exemplo perfeito dessa virtude. Em uma terra estrangeira, cercado por tentações e pressões para se conformar, ele manteve sua integridade inabalável. E qual foi o resultado? Até seus inimigos não conseguiram encontrar nenhuma falta nele. A integridade constrói uma reputação que nem a calúnia pode destruir. Ela abre portas que nenhuma manipulação conseguiria abrir. E chegamos à quinta virtude, a perseverança cheia de esperança. Quantos começam bem a jornada espiritual, mas desistem no meio do caminho? A vida cristã não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. E as maiores bênçãos são reservadas para aqueles que permanecem até o fim. Tiago nos encoraja: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Observe, a coroa vem depois da provação, não antes dela. A perseverança não é apenas aguentar passivamente, é manter-se ativo na fé, enquanto aguarda as promessas divinas. Pense em Abraão, que esperou 25 anos pela promessa de um filho. Imagine a quantidade de vezes que ele poderia ter desistido, duvidado, se amargado. Mas ele perseverou, e não apenas recebeu Isaque, mas tornou-se pai de multidões. A perseverança transforma promessas em realidades. Ela converte esperanças em testemunhos. Estas 5 virtudes, meus queridos, não são opcionais para quem deseja experimentar a plenitude das bênçãos divinas. São essenciais. Humildade, fidelidade, generosidade, integridade e perseverança formam o caráter que atrai o favor celestial. Não porque Deus seja caprichoso, mas porque essas virtudes nos tornam vasos adequados para conter e multiplicar suas bênçãos. E aqui está a verdade maravilhosa. Você não precisa desenvolver essas virtudes na sua própria força. O Espírito Santo está pronto para trabalhar em você, moldando seu caráter à imagem de Cristo. Sua parte é render-se a esse processo, buscar diariamente a presença de Deus e permitir que Ele faça em você o que você não pode fazer sozinho. Se você deseja aprofundar ainda mais sua intimidade com Deus e descobrir ferramentas práticas para cultivar essas virtudes em sua vida diária, eu convido você a conhecer nosso e-book 21 Dias para restaurar sua intimidade com Deus. O link está no primeiro comentário fixado. Este material foi preparado com muito carinho para ajudar você nessa jornada de transformação espiritual.
E se esta mensagem está tocando seu coração, eu convido você a se inscrever em nosso canal. Aqui você encontrará encorajamento constante para sua caminhada de fé. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que preparamos especialmente para você. Agora que compreendemos quais são essas 5 virtudes essenciais, precisamos entender algo crucial: como elas se manifestam na realidade do nosso dia a dia. Porque uma coisa é conhecer teoricamente essas virtudes, outra completamente diferente é vivê-las quando acordamos cedo para trabalhar, quando enfrentamos conflitos familiares, quando somos testados em nossa fé. A humildade genuína se revela nos pequenos momentos que muitos consideram insignificantes. É quando você está em uma reunião e alguém apresenta uma ideia melhor que a sua, e você tem a grandeza de reconhecer isso publicamente. É quando você comete um erro no trabalho e, ao invés de buscar desculpas ou culpar circunstâncias, você simplesmente assume a responsabilidade. Pense em quantas vezes nosso orgulho nos impede de crescer. Quantas lições deixamos de aprender porque não conseguimos admitir que não sabemos tudo. Quantos relacionamentos destruímos porque não tivemos humildade para pedir perdão primeiro. A palavra nos ensina em Provérbios: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. A humildade também se manifesta na forma como tratamos aqueles que nada podem nos oferecer em troca. Como você trata o porteiro do seu prédio? Como você fala com a pessoa que limpa sua casa? Como você se comporta com quem não tem influência ou poder para beneficiá-lo? Jesus lavou os pés dos seus discípulos, demonstrando que a verdadeira grandeza está no servir, não no ser servido. E aqui está algo que muitos não compreendem. A humildade não elimina sua ambição ou seus sonhos. Ela apenas redireciona sua motivação. Você continua buscando excelência, mas não para inflar seu ego, e sim para glorificar a Deus. Você ainda deseja crescer, mas reconhece que cada conquista é um presente divino, não apenas resultado do seu esforço. Quando falamos de fidelidade inabalável, estamos falando de uma virtude que se forja no fogo das dificuldades. É fácil ser fiel quando tudo está caminhando conforme seus planos. O desafio surge quando Deus parece silencioso, quando as orações parecem não ser respondidas, quando você faz o certo e, mesmo assim, sofre as consequências. Fidelidade é acordar todos os dias e escolher novamente servir a Deus, mesmo quando seus sentimentos dizem o contrário. É manter seus princípios bíblicos no ambiente de trabalho, mesmo quando isso significa perder oportunidades. É permanecer íntegro em seu casamento, mesmo nos dias em que o amor precisa ser uma decisão, não apenas um sentimento. A história de Jó nos ensina profundamente sobre fidelidade. Ele perdeu tudo: seus bens, seus filhos, sua saúde. Sua própria esposa lhe disse para amaldiçoar a Deus e morrer, mas Jó declarou: ainda que ele me mate, nele esperarei. Essa é a fidelidade que move o coração de Deus. E o que aconteceu? Deus restaurou tudo em dobro para Jó. A fidelidade também significa ser confiável em seus compromissos. Quando você diz que vai fazer algo, você cumpre. Quando você assume uma responsabilidade na igreja, na família ou no trabalho, você não abandona no primeiro sinal de dificuldade. Sua palavra tem peso, seu compromisso tem valor. E isso, meus amados, é algo raro e precioso nos dias de hoje. Vamos falar mais profundamente sobre a generosidade. Muitos acreditam que generosidade é apenas dar quando se tem em abundância. Mas a verdadeira generosidade é dar do necessário, não apenas do que sobra. É aquela viúva de Sarepta que, mesmo tendo apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite para sua última refeição, teve fé para compartilhar com o profeta Elias. E o que aconteceu com ela? A farinha da panela não se acabou e o azeite da botija não faltou. Essa é a matemática do reino de Deus, que desafia toda a lógica humana. Quando você dá com fé, Deus multiplica. Não necessariamente na mesma moeda, mas sempre de maneira que supera o que você ofereceu. Generosidade também é dar seu tempo para ouvir alguém que está sofrendo, mesmo quando você está cansado. É oferecer palavras de encorajamento quando seria mais fácil permanecer em silêncio. É perdoar aquele que te feriu, libertando-o da dívida que ele tem contigo.
É abrir mão do seu direito de vingança e escolher a misericórdia. Pense em como Jesus foi generoso. Ele deu sua própria vida por pessoas que não mereciam, que o traíram, que o negaram. E ainda na cruz, ele foi generoso ao perdoar o ladrão ao seu lado e ao pedir perdão para seus executores. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Que nível de generosidade é esse? A generosidade quebra o ciclo do egoísmo que aprisiona tantas pessoas. Quando você vive generosamente, você experimenta uma liberdade interior que o dinheiro não pode comprar. Você descobre que há mais alegria em dar do que em receber. E essa alegria, meus irmãos, é uma das maiores bênçãos que alguém pode experimentar nesta vida. Agora, quando abordamos a integridade sem concessões, estamos tocando em algo que define quem você realmente é. Porque integridade é ser inteiro, não dividido. É quando suas palavras, suas ações e seus pensamentos estão alinhados com seus valores mais profundos. É quando você não precisa lembrar qual versão de você apresentou para cada pessoa, porque você é sempre o mesmo. A integridade é testada principalmente quando ninguém está olhando. O que você faz quando tem certeza de que não será descoberto? Que sites você visita quando está sozinho? Como você fala das pessoas quando elas não estão presentes? Essas são as perguntas que revelam o verdadeiro caráter. Jesus disse: seja o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Integridade é ter uma única palavra, não uma para cada situação conveniente. É ser honesto mesmo quando a mentira seria mais vantajosa. É fazer o certo mesmo quando ninguém aplaudir. Veja o exemplo de José quando foi tentado pela esposa de Potifar. Ele não precisava recusar. Ninguém saberia. Ele poderia até justificar, afinal, estava longe de casa, havia sido injustiçado, traído. Mas ele escolheu a integridade. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Essa decisão o levou à prisão temporariamente, mas, eventualmente, ao palácio permanentemente. A integridade constrói uma reputação sólida, que nem a calúnia mais venenosa pode destruir completamente. Quando as pessoas conhecem seu caráter, quando sua trajetória fala por você, as acusações falsas perdem poder. Mas isso leva tempo, exige consistência, demanda que você escolha o certo repetidamente, dia após dia. E, finalmente, a perseverança cheia de esperança é o que mantém você de pé quando tudo ao redor desmorona. É a virtude que transforma crentes comuns em gigantes da fé. Porque qualquer pessoa pode começar bem, mas apenas aqueles com perseverança chegam ao fim. A perseverança não é apenas resistir passivamente, esperando que o tempo resolva tudo. É continuar plantando mesmo quando a colheita tarda. É continuar orando mesmo quando o céu parece de bronze. É continuar fazendo o bem mesmo quando o mal parece prevalecer. É manter acesa a chama da fé, mesmo quando os ventos da adversidade sopram contra você. Hebreus nos encoraja: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Observe, primeiro vem a perseverança, depois vem a promessa. Pense em quantas bênçãos foram perdidas, porque alguém desistiu um dia antes do milagre. Quantas vitórias não foram celebradas, porque a pessoa abandonou a batalha na última hora. A perseverança é o que separa aqueles que apenas sonham daqueles que conquistam. É o que distingue quem apenas deseja das bênçãos daqueles que as recebem. Você já parou para pensar por que Deus valoriza tanto essas virtudes? Por que Ele não simplesmente derrama bênçãos sobre todos indiscriminadamente? A resposta está na natureza das próprias bênçãos divinas. Elas não são apenas presentes externos, são transformações internas que precisam de um coração preparado para recebê-las e administrá-las com sabedoria. Quando cultivamos a humildade, estamos criando espaço em nosso coração para que Deus entre e opere. O orgulho constrói muros, mas a humildade abre portas. E aqui está algo poderoso. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Isso significa que quando você escolhe a humildade, você automaticamente se posiciona para receber a graça divina. A humildade nos torna ensináveis. Quantas pessoas perdem oportunidades incríveis de crescimento
porque acham que já sabem tudo. Quantos casamentos poderiam ser salvos se os cônjuges tivessem humildade para reconhecer suas falhas? Quantas carreiras poderiam prosperar se as pessoas fossem humildes o suficiente para aceitar correções e aprender com os outros? Pense em como o rei Davi, mesmo sendo ungido rei de Israel, manteve um coração humilde diante de Deus. Quando o profeta Natã o confrontou sobre seu pecado com Batseba, ele não usou sua posição para se defender. Ele simplesmente confessou: pequei contra o Senhor. Essa humildade para reconhecer o erro é que manteve Davi como um homem segundo o coração de Deus. A humildade também nos protege das armadilhas do sucesso. Muitas pessoas conseguem suportar o fracasso, mas pouquíssimas conseguem lidar bem com a prosperidade. O sucesso revela o caráter e, sem humildade, ele pode nos destruir. Mas quando você é humilde, você reconhece que cada conquista é uma dádiva divina, não apenas mérito pessoal. A fidelidade, por sua vez, constrói uma história com Deus. Cada dia que você permanece fiel, você está escrevendo um capítulo de um testemunho que um dia inspirará outros. Sua fidelidade no oculto se tornará seu testemunho público. O que você faz quando ninguém vê determina quem você será quando todos estiverem olhando. E tem algo extraordinário sobre a fidelidade. Ela cria um padrão de confiança. Quando Deus vê que você é fiel no pouco, Ele te confia o muito. Jesus ensinou essa verdade na parábola dos talentos. O servo que foi fiel no pouco recebeu a recompensa. Entra no gozo do teu Senhor. A fidelidade é a chave que abre portas maiores. Muitas pessoas querem grandes oportunidades, mas não são fiéis nas pequenas responsabilidades. Querem ministérios poderosos, mas não conseguem ser pontuais na célula. Desejam negócios prósperos, mas não são honestos nas pequenas transações. A fidelidade não se mede pelo tamanho da tarefa, mas pela constância do coração. Lembre-se de Ruth, aquela moça moabita que demonstrou fidelidade extraordinária à sua sogra Noemi. Ela poderia ter voltado para sua terra, para seu povo, para seus deuses, mas ela escolheu permanecer fiel, dizendo: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E qual foi o resultado? Ela entrou na linhagem do Messias. Sua fidelidade a conectou a um propósito eterno. A generosidade, quando se torna um estilo de vida, transforma não apenas quem recebe, mas principalmente quem dá. Há uma alegria indescritível em ser canal de bênção na vida de alguém. Quando você ajuda alguém sem esperar nada em troca, quando você semeia onde não vai colher diretamente, você está imitando o próprio coração de Deus. E aqui está um princípio poderoso. Você nunca será mais semelhante a Deus do que quando está dando, porque Deus é, por natureza, doador. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele não emprestou, não alugou, Ele deu. E quando você dá generosamente, você reflete a imagem divina. A generosidade também quebra o poder do medo da escassez. Muitas pessoas vivem aprisionadas pelo medo de não ter o suficiente, de perder o que tem, de ficar sem recursos. Mas quando você aprende a dar com fé, você quebra esse ciclo de medo. Você declara através de suas ações que confia na provisão divina. Veja a multiplicação dos pães e peixes. Um menino deu seus 5 pães e 2 peixes. Era tudo o que ele tinha para comer naquele dia. Mas ele foi generoso, e Jesus multiplicou aquela oferta para alimentar 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Sua generosidade se tornou um milagre que atravessou séculos. A generosidade cria um ciclo de bênçãos. Lucas registra as palavras de Jesus: dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Observe a progressão. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando. Deus não apenas devolve, Ele multiplica com abundância aquilo que você semeia. Quando abordamos a integridade, estamos falando de algo que se tornou extremamente raro em nossos dias. Vivemos em uma época onde mentir é considerado habilidade de negociação, onde enganar é visto como esperteza, onde comprometer valores é aceito como pragmatismo. Mas o padrão de Deus não mudou. A integridade é o que te faz dormir em paz à noite.
É o que permite que você olhe para o espelho sem desviar os olhos. É o que constrói relacionamentos genuínos e duradouros. Porque as pessoas sabem que podem confiar em você, que sua palavra tem valor, que você não muda de opinião conforme a conveniência. Jó, mesmo no auge do seu sofrimento, declarou: "Até que eu morra, nunca apartarei de mim a minha sinceridade." Ele preferia morrer íntegro a viver comprometido. Essa é a mentalidade que precisamos recuperar. A integridade não é negociável, não importa o preço que você precise pagar para mantê-la. A integridade também significa coerência entre o que você professa e o que você pratica. Quantos dizem amar a Deus no domingo, mas vivem para si mesmos o resto da semana? Quantos cantam louvores na igreja, mas falam mal dos irmãos no estacionamento? A verdadeira espiritualidade não se mede pelo que você diz, mas pelo que você vive. E tem algo glorioso sobre a integridade. Ela atrai a proteção divina. O Salmo 41 declara: "Quanto a mim, tu me sustentas na minha integridade." Quando você vive em integridade, você pode confiar que Deus está sustentando você, defendendo você, guardando você. A integridade não é um peso, é uma armadura. A perseverança, essa virtude tão necessária, é o que mantém sua fé viva nas estações áridas. Há momentos na jornada cristã em que você não sente a presença de Deus, em que as promessas parecem distantes, em que tudo em você quer desistir. É exatamente aí que a perseverança se torna crucial. Paulo escreveu aos Gálatas: "E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido." Observe a condição: se não desfalecermos, a colheita está garantida para aqueles que perseveram. O problema é que muitos abandonam o campo antes da safra. A perseverança desenvolve maturidade espiritual. Tiago nos ensina: "Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência, tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita." Cada vez que você persevera através de uma dificuldade, você está sendo aperfeiçoado, refinado, preparado para um nível maior de bênçãos. Pense nos atletas que treinam anos para uma competição. Eles enfrentam dor, cansaço, sacrifícios, mas perseveram porque sabem que a vitória vale a pena. Da mesma forma, nossa jornada espiritual exige perseverança. As bênçãos eternas superam infinitamente qualquer sofrimento temporário. Aqui está algo extraordinário que preciso compartilhar com você. Essas 5 virtudes não funcionam isoladamente. Elas trabalham juntas, entrelaçadas como fios de uma corda forte. Quando você desenvolve uma, ela naturalmente fortalece as outras. E juntas, elas criam um caráter que reflete a imagem de Cristo de maneira poderosa. Pense nisso. A humildade te leva à fidelidade, porque um coração humilde reconhece que depende de Deus e permanece fiel a Ele. A fidelidade produz generosidade, porque quando você é fiel a Deus, você confia que Ele cuidará de você, e isso te liberta para dar. A generosidade requer integridade, porque você dá sem segundas intenções, e tudo isso demanda perseverança para ser mantido ao longo da vida. Essa integração de virtudes é o que cria um caráter verdadeiramente transformado. Não adianta ser humilde, mas infiel. Não funciona ser generoso, mas sem integridade. Você não pode perseverar sem fidelidade. Elas se complementam, se fortalecem mutuamente, criando uma fundação sólida para uma vida abençoada. E aqui está uma verdade profunda. Essas virtudes não são desenvolvidas em um dia, nem em uma semana. São cultivadas ao longo de uma vida inteira. São escolhas diárias, decisões consistentes, compromissos renovados a cada manhã. Como disse Paulo, cada dia morro, referindo-se ao morrer para si mesmo e viver para Cristo. A jornada de desenvolvimento dessas virtudes começa com uma decisão intencional. Você precisa escolher ser humilde quando seu ego quer se exaltar. Precisa decidir ser fiel quando a tentação de desistir aparece. Deve optar pela generosidade quando a avareza sussurra em seu ouvido. Tem que abraçar a integridade quando o atalho desonesto se apresenta. E deve perseverar quando tudo em você grita para parar. Mas aqui está a boa notícia. Você não está sozinho nessa jornada. O Espírito Santo está trabalhando em você,
produzindo o fruto que inclui amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Essas virtudes que estamos discutindo são expressões desse fruto divino operando em sua vida. Gálatas nos ensina: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Quando você caminha diariamente na dependência do Espírito, quando você se rende ao seu trabalho transformador, essas virtudes começam a florescer naturalmente em você. Não é esforço humano, é cooperação divina. E veja como essas virtudes protegem você das armadilhas espirituais. A humildade te protege do orgulho que causou a queda de Lúcifer. A fidelidade te guarda da instabilidade que caracteriza aqueles que são como ondas do mar. A generosidade te livra da avareza, que é raiz de todos os males. A integridade te blinda contra a hipocrisia que Jesus mais condenou. E a perseverança te salva da desistência, que rouba tantos de suas heranças espirituais. Pense em Abraão, nosso pai na fé. Ele demonstrou todas essas 5 virtudes em sua jornada. Foi humilde ao deixar sua terra sem questionar. Foi fiel ao esperar 25 anos pela promessa. Foi generoso ao dar a Ló a melhor escolha de terra. Manteve integridade ao recusar os despojos do rei de Sodoma. E perseverou até o fim, mesmo quando foi testado com Isaque. E qual foi o resultado? Deus fez uma aliança eterna com ele. Abraão se tornou pai de multidões. Suas bênçãos alcançaram gerações. E através de sua descendência veio o próprio Salvador. As virtudes que ele cultivou não apenas o abençoaram, mas abençoaram nações inteiras através dele. Esta é a visão que você precisa ter. Suas virtudes não abençoam apenas você. Elas transbordam para aqueles ao seu redor. Sua humildade ensina seus filhos. Sua fidelidade inspira seus amigos. Sua generosidade transforma vidas. Sua integridade estabelece um padrão. E sua perseverança encoraja os que estão prestes a desistir. Você se torna uma bênção viva quando essas virtudes se tornam parte do seu DNA espiritual. As pessoas não veem apenas suas palavras, elas veem seu caráter. E esse caráter fala mais alto do que qualquer sermão que você possa pregar. Ele é sua pregação viva, seu testemunho constante. Agora, deixe-me ser honesto com você. Haverá dias em que você falhará. Dias em que o orgulho vencerá a humildade. Momentos em que você será infiel, egoísta, desonesto ou quase desistirá. E nesses momentos, é crucial lembrar que a graça de Deus é maior que nossos fracassos. 1 João nos assegura: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O caminho da santificação não é perfeição instantânea, é progresso constante. Não se trata de nunca cair, mas de levantar cada vez que você cai. O que importa não é de onde você começou, mas para onde você está indo. Não é quantas vezes você tropeçou, mas se você continua caminhando. Deus não está procurando pessoas perfeitas. Ele está buscando corações disponíveis, espíritos ensináveis, almas que desejam ser transformadas à imagem de Cristo. E tem algo libertador nessa compreensão. Você pode começar hoje. Não importa quantos anos você desperdiçou, quantas oportunidades você perdeu, quantas vezes você falhou. Este momento, agora, pode ser o início de uma nova jornada. Você pode decidir cultivar essas virtudes a partir de hoje. Comece pequeno. Escolha uma área onde você sabe que precisa crescer. Talvez seja a humildade em seus relacionamentos familiares, ou a fidelidade em suas responsabilidades na igreja, ou a generosidade com seu tempo e recursos, ou a integridade em suas transações diárias, ou a perseverança em sua vida de oração. Escolha uma e comece a trabalhar nela intencionalmente. Peça ao Espírito Santo para te ajudar. Busque a palavra de Deus para te instruir. Encontre exemplos nas Escrituras de pessoas que viveram essa virtude e pratique dia após dia até que ela se torne natural em você. E lembre-se sempre, essas virtudes não são o preço que você paga para ganhar as bênçãos de Deus. Elas são a preparação que te capacita a receber, administrar e multiplicar as bênçãos que Deus já deseja derramar sobre você. Deus não está retendo bênçãos porque é mesquinho. Ele está preparando você porque é sábio.
Um pai amoroso não dá tudo o que o filho pede imediatamente. Ele espera até que o filho tenha maturidade para lidar com aquilo. Da mesma forma, nosso Pai Celestial está desenvolvendo em nós o caráter necessário para que as bênçãos que Ele nos dará não nos destruam, mas nos edifiquem. Provérbios nos adverte: as riquezas granjeadas às pressas ao princípio não serão abençoadas no seu fim. Deus não tem pressa. Ele está mais interessado no seu caráter do que no seu conforto. Ele prefere te preparar adequadamente a te promover prematuramente. E essa preparação acontece através do desenvolvimento dessas virtudes essenciais. Então, continue firme, continue crescendo, continue permitindo que Deus trabalhe em você, porque cada dia que você investe no desenvolvimento dessas virtudes é um dia de investimento eterno. Você não está apenas melhorando sua vida terrena, você está construindo um legado espiritual que transcenderá gerações. Meus queridos irmãos e irmãs, chegamos ao final desta mensagem, mas o início de uma jornada transformadora para você. Estas 5 virtudes, humildade, fidelidade, generosidade, integridade e perseverança, não são apenas conceitos teológicos bonitos. São chaves espirituais que abrem as portas das bênçãos celestiais em sua vida. Que o Senhor te conceda a graça de cultivar cada uma delas. Que Ele trabalhe em seu coração, moldando-o dia após dia à imagem do Filho amado. E que você experimente a plenitude das bênçãos que Ele reservou para aqueles que o amam e buscam viver segundo seus princípios. Quero agradecer de coração por você ter dedicado este tempo para ouvir esta palavra. Sua presença aqui não é acidente, é propósito divino. Se esta mensagem tocou seu coração, eu convido você a se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar seu like. Seu apoio nos ajuda a continuar levando mensagens transformadoras a mais pessoas. E se você deseja aprofundar ainda mais sua intimidade com Deus e descobrir ferramentas práticas para sua jornada espiritual, não deixe de conferir nosso e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus. O link está fixado no primeiro comentário. Este material foi preparado especialmente para você que busca uma vida mais próxima do Senhor. Deixe seu comentário abaixo, compartilhando qual destas 5 virtudes mais falou ao seu coração. E continue assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na tela, pois temos muito mais conteúdo edificante preparado para fortalecer sua fé. Que Deus abençoe ricamente sua vida. Até o próximo vídeo.